torcedores! Estamos começando aqui pelo canal Nosso Futebol, mais um Diretoria FC. E olha, temos aqui um cardeal que vai dar uma notícia que estava sendo aguardada por todo mundo. Cardeal Luiz Carlos Silva, por favor, dê a notícia. Habemos papum. É isso, papum? Não. Papam. Não. É o que então? Habemos? Olha a fumaça, fumacinha branca. Tá subindo a fumaça. Finalmente, hein? Agora temos um treinador para a seleção brasileira. Vamos abordar isso aqui. Exatamente. Finalmente temos técnico da seleção brasileira, depois de uma novela gigantesca. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, anunciado oficialmente nesta segunda-feira pelo presidente da entidade, pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Já vamos falar mais sobre isso, porque é o assunto do dia no futebol, diria eu até, não só no futebol brasileiro, mas como no futebol mundial. Verdade. Pela importância que tem o nome da pessoa que está vindo para a seleção brasileira e pela importância que tem o país que é o único pentacampeão do mundo de futebol. Então isso aí é assunto hoje no mundo inteiro. Todos os jornais, sites, televisões fizeram questão de passar essa informação também assim que ela foi confirmada pela CBF. Já vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, deixa eu dar aqui, falar com os meus companheiros. Meu cardeal, então quer dizer, é a notícia do dia, sem dúvida, né? Está confirmado, né? Pela manhã foi anunciado e o técnico é realmente o Ancelotti, né? Novo treinador da seleção, nós vamos abordar aqui. Tem convidados ilustres que hoje aqui. Que foi técnico de seleção. E conhece, foi técnico de seleção brasileira, descobriu vários talentos para o futebol brasileiro, além do nosso Tuca, que está aqui marcando presença mais uma vez. E você vai apresentar aí, olha o Arildo aí. O Arildo. Arildo, tudo bem com você? Tudo bem, meu irmão. Gostou do nome? Gostei. E o bom disso tudo é que ele vai ser justo, né, Eduardo? Vai acabar com aquela politicagem de empresário convocar, né? Porque o Ancelotti não vai permitir, entendeu? Até pela postura que ele tem. E frisando o seguinte também, um dos maiores salários do futebol brasileiro nos últimos tempos, né? Treinador da seleção brasileira. Então, essa importância vai ser muito importante para nós. Até o final da Copa de 2000, do ano que vem, o final da Copa do Mundo 2026, o contrato dele, e ele assume no dia 26 de maio, ou seja, assim que terminar a temporada da Espanha, a última rodada do Campeonato Espanhol. Tuca, como o Lula disse, mais uma vez, obrigado por estar participando aqui com a gente. É o nome que agrada? Eu preferia um técnico brasileiro, o próprio Renato Gaúcho, mas do que tem aí lá de fora é um grande nome, sim. E deixa eu falar aqui com o nosso convidado de hoje, que foi técnico da seleção brasileira também, dirigiu as camadas, as seleções de base do Brasil, disputou mundial com a seleção de base do Brasil e hoje é o nosso convidado aqui no Diretoria FC. Ernesto Paulo, tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer muito grande aqui estar com vocês aqui e vejo a primeira vez que nós vamos ter um treinador estrangeiro, que é o Ancelotti, mas é uma capacidade que ele já demonstrou isso tudo, Real Madrid, Milan, o cara eu acho que desses estrangeiros é o único que, assim, eu vou confiar e quero também torcer por ele para que a nossa seleção, como o Arildo falou, não tenha mais proteções, escalações, e que jogue os melhores e traga também alguns veteranos para tomar conta também dos garotos que estão na seleção brasileira. Vamos torcer. Vamos torcer. Vamos falar já mais sobre isso. Antes, vamos falar rapidamente aqui sobre a rodada, né, para os cariocas do Campeonato Brasileiro. Uma rodada 50-50, ou seja, 50%. Foram 2 vitórias e 2 derrotas. As 2 derrotas, no meu modo de ver, foram 2 derrotas horrorosas dos 2 times do Rio de Janeiro. O Vasco perdeu para o Vitória da Bahia, tendo sofrido a virada, e o time do Vitória jogando com 10 jogadores ainda no primeiro tempo. O time do Vitória teve um jogador expulso, foi o Mateuzinho, e o Vasco conseguiu levar a virada do Vitória da Bahia. Um negócio esquisito, né, Arildo? É verdade, tá se passando no Vasco, o Fernando Diniz está assumindo, mas enfim. Vai ser muito difícil do Fernando implantar o esquema de jogo dele, porque, né, todo mundo já conhece o Fernando, e tentou implantar no Cruzeiro, e infelizmente não deu certo. Mas enfim, o Vitória lá dentro do Barradão
é muito difícil ser batido porque eles estão muito aguerridos, né? São muito aguerridos. Mesmo com 10 jogadores, eles partiram para cima do Vasco e foram premiados com o resultado. O Tuca, a gente vê claramente que o time do Vasco, o torcedor está preocupado porque o time do Vasco é um time que tem alguns pontos falhos ali. Eu vejo 2 pontos muito positivos. O goleiro, que infelizmente tem ali a zaga que não dá aquela confiança, e, sem sombra de dúvida, o melhor cabeceador, se não é um dos melhores, se não é o melhor do mundo, é um dos melhores do mundo, com certeza, que é o Verratti. É verdade. Sem sombra de dúvida, né, Tuca? É verdade. O Vasco se resume a cruzar bolas alçadas na área, o Veguete resolver, entendeu? E aquilo que ele falou, o Vitória lá no Barradão, a torcida pressionando, vai pra cima, entendeu? E não era o momento de tirar o treinador do Vasco, torna a repetir isso. Entendeu? Tinha rodadas muito difíceis, vários jogos fora, e tá acontecendo o que a gente já previa, mais ou menos, entendeu? Ernesto, o time do Vasco vai ter aí, o Fernando Diniz vai ter uma dor de cabeça bem forte aí para arrumar esse time. Ele já estreia agora contra o Lanús pela Copa Sul-Americana, um jogo em que o Vasco precisa vencer a partida, né, porque senão corre o risco de não se classificar na Copa Sul-Americana. Enfim, ele vai ter um trabalho bem violento, hein? É bem violento. O Tuca colocou aqui uma questão aonde que está terminando os nossos treinadores. O Carille, o que o Carille fez para ele ser mandado embora? Né? Foi demonstrado agora, anteciparam uma saída do Carille, não sei porquê. Colocaram lá o Felipe, que ele tem vontade de ser treinador, e o Fernando Diniz vai chegar hoje e amanhã já tem um jogo. Qual é a filosofia que ele vai implantar? E o Fernando Diniz tem que ter um tempo de treinamento, aquela jogadinha, aquelas saídas de bola dele e tal. Vai voltar desse jogo e ter um jogo em São Januário contra o Fortaleza. Quer dizer, o Vasco está numa situação muito difícil. Ô Lula, o que esperar desse Vasco daqui para frente? O torcedor, agora, depois dessa partida com o Lanús, o Vasco vai ter um pouquinho mais de brecha, né? Ou seja, volta a jogar em São Januário. Mas isso é bom ou é ruim para o atual momento? Eu acho que todo mundo sabe o que está acontecendo. O Vasco, a coisa está muito tumulto, né? Está tudo muito agitado, né? Não só dentro das 4 linhas, como fora também, né? Problemas financeiros, o Pedrinho está sendo bombardeado lá, o presidente do Vasco. Agora, o Diniz, ele é um cara experiente, né? A gente tem que saber, ele vai ter que arrumar um modelo de jogo para este elenco aí que tem o time do Vasco da Gama, né? Eu concordo com o Ernesto Paulo, não tinha que ter demitido o Carille agora, né? Tinha que ter dado um tempo maior para ele. E o Carille, eu disse isso aqui outro dia num programa aqui no canal Nosso Futebol, ele é um cara sério. Ele não é de molecagem, de ficar de brincadeirinha. Ele é um técnico respeitado. E o Vasco também queimando treinadores, né? Já demitiu vários aí. Demitir no futebol brasileiro é normal, né? Não deveria ser. Já temos 7 demitidos no Campeonato Brasileiro. 7 técnicos demitidos no Campeonato Brasileiro. Rodadas. Aí você vê lá, por exemplo... Quase um por rodada. O Juventude, né? O Juventude foi demitido também. Foi ontem, né? Você vê vamos citar a famosa Premier League, tem técnico lá que está há 6, 7, quase 8 anos comandando, e a filosofia é outra, né? É outra. Então o detalhe é isso. Ô Duarte, só para frisar bem o que o Lula está falando, ontem eu vi uma entrevista que o Roger Machado está ameaçado por ter tomado 4-0 ontem. E ontem ele jogou com o time reserva. O time reserva, a torcida já está começando a ficar contra ele, que ele não podia botar o time reserva. O treinador do Sport Recife assumiu agora, com 20 minutos de jogo, que já estava perdendo, e foi chamado de burro pela torcida. Isso aí, verdade. 20 minutos de jogo. O cara treinou o time durante 2 dias e meio. E o Roger, que estava candidato a ser treinador da seleção brasileira. O Roger. Todo mundo está falando, não, o Roger, né? Agora a torcida já está falando em demissão do Roger, porque tomou de 4. E o pior disso é que vai vir mais um estrangeiro. Fatalmente um português. Português, sei lá, o argentino. E aprendeu muita coisa com o senhor lá, no tempo que o senhor trabalhou lá, né? Não, mas o que eu falo é o seguinte, nós estamos acabando com a tradição do brasileiro, pô. Nós mesmos aqui, quer dizer, já estamos agora trazendo um treinador estrangeiro para a seleção brasileira. As categorias de base, o Flamengo foi campeão do mundo,
tirou o treinador do Sub-20 para botar lá um português. Então, quer dizer, nós, em vez de colocarmos o Brasil jogando o futebol brasileiro, nós estamos botando cada vez mais estrangeiros, até nas categorias de base. Temos que acabar com isso. Jogadores também. O Grêmio tem 11 jogadores estrangeiros. O Flamengo também. Tem 10, também, né? Acho que é 10. É 10 ali. Por aí. E tem cada garoto lá que pode botar, porque eu até falo, o Felipe Luiz, ele tem que arrumar uma brechinha lá para aquele... Matheus Gonçalves. Muita qualidade, pô. E ali ele tem que... Tem uma brechinha, mas vamos continuando aí. Verdade. Bom, o outro time do Rio que também não foi bem na rodada foi o Fluminense. Estava vencendo, permitiu a virada do Atlético. Quando todo mundo pensava que o Atlético fosse vencer, o Fluminense consegue um empate. E aí, numa sequência de 3 escanteios, do Hulk cobrando, o Igor Gomes marcou o gol da vitória já nos acréscimos. Tudo aquilo que o Fluminense fez em jogos passados, ou seja, venceu 3 jogos nos acréscimos, dessa vez foi ele que perdeu nos acréscimos com o gol do Atlético Mineiro. Ô Tuca, faltou um pouquinho ali de a tal malandragem que a gente diz, né? E o Renato falou isso na coletiva. É verdade, o Renato preza muito bem isso, né? Tocar bola, fazer uma cerinha e tal, pra segurar o jogo. Eles foram pra dentro, né? E sofreram o empate e sofreram a virada, né? O Atlético também, brigou o tempo todo, o Hulk chutando de tudo quanto é jeito, cruzando bola na área e mereceram. No final mereceram, a vitória foi justa. Verdade. É complicado, né? Mas o Fluminense ainda tem ali, pelo menos não saiu daquela fase ali mais de cima da tabela, né? Tá muito embolado esse campeonato. Tá muito embolado. Tá oscilando muito. Então, o Inter já desceu. O Inter desceu. E o Inter era considerado um dos favoritos. Mas o Inter jogou com o time reserva. E o Bragantino já está começando a subir de novo. A maior preocupação, acho que hoje, aqui dos clubes carioca é o Vasco. É o Vasco. Verdade. O Vasco, se tiver um tropeço aí no sábado, aí já ia entrar lá naquela linha d'água lá, daquele lá de baixo. Já tá, né? Já tá lá embaixo. embaixo. Depois engolir água é fácil. Não é. Se não souber nadar... Pra sair de lá vai ser complicado. Se não souber nadar, complicado. Bom, já os outros 2 cariocas, o Flamengo venceu o Bahia no Maracanã por 1-0. Foi só 1-0 ali, né? Ali 1-0, gol do Arrascaeta, que ninguém sabe se vai renovar, se não vai com o Flamengo. Tá naquela história, renova, não renova, a diretoria tá na dúvida. Lula, uma vitória absolutamente normal diante de um adversário que é um dos fortes do futebol brasileiro hoje, que é o Bahia. Né? Eu não vi rigorosamente nada deste jogo porque eu estava transmitindo pela Band News um outro jogo. E depois conferi alguma coisa e tal. Mas dizem que no segundo tempo o Flamengo não jogou bem, não é? O time ficou meio travado, amarrado. Mas são 2 elencos aí parelhos, né? Então são mais ou menos iguais. Flamengo com um elenco até mais recheado do que o Bahia. Mas isso é normal, né, no campeonato, né? E fica essa briga agora aí para ver quem vai ficar na liderança. Um sobe, daqui a pouco cai o outro, desce o outro, e isso vai ser constante no campeonato. Né? Sim. Arildo, e surpreendeu a todo mundo a goleada imposta. Tudo bem que jogou diante de um adversário que estava com uma equipe mesclada mais para reserva do que para titular. Foi o Internacional. Mas o Botafogo ontem teve 6 chutes para o gol e marcou 4 vezes. Isso é impressionante, o aproveitamento quase foi fantástico. Já vi jogos em que os times chutaram, 15, 20 vezes pro gol e não fizeram nenhum gol. Enfim, é um aproveitamento muito bom. E ontem muito bom. Tivemos cada golaço. Não, e o gol do Cuiabá, não sei se você reparou, foi um lance de 2. Foi um passe direto para ele e ele foi lá e fez o gol. Né? Então, praticamente. Depois o Alex Telles, mesma coisa. Outro golaço também. Então, assim, foi uma coisa ontem, um apagão no Inter. Né? E a torcida do Inter já começou a contestar o Roger, injustamente, né? Porque o Roger vem fazendo um trabalho muito bom no Inter lá. É verdade. E eu acho o seguinte, eu acho que o Inter, mesmo com essa derrota, vai dar a volta por cima e vai estar nas cabeças lá do campeonato. Vai. O Inter e botou uma equipe mesclada. Agora, o pitoresco desse jogo é o seguinte: foram 4 finalizações lá no ângulo que o goleiro foi e tudo acertou lá dentro. Tem dia que tudo dá certo. Tudo não tinha jeito. Mas ali. Aqui, você é do tempo, Ernesto, que os jogadores depois dos jogos
Vocês, treinadores, tinham que pedir pro jogador sair, porque eles ficavam treinando depois ali das atividades, cobrança de falta. Eu lembro do Zico, lá, Gávea, que ele botava uma camisa lá no ângulo, entre o travessão e a trave, enquanto ele não acertasse ali umas 10 bolas, ele não sossegava. Hoje em dia o jogador acaba o treinamento que o técnico dá, eles vão logo se mandar, bota lá o brinquinho e vão embora. O Marcelinho foi meu jogador. Aí eu falei, Marcelinho, você tem uma batida igualzinho do Nelinho. Eu vou te dar um vídeo do Nelinho, tu vai dar uma olhada aí, tu vai ver como é que se bate escanteio de um lado da direita, da esquerda, as faltas de longa distância. E o Marcelinho ficava ali, treinando, e foi o Marcelinho. Sem falar no Zico, porque eu falava assim, ó, o Zico lá, o Zico tá treinando, você tem que treinar. Mas o estilo da batida dele era mais parecido com o Nelinho dele. Com o Nelinho. É isso aí. Aquela batida a bola vem em curva. De curva. Buscava curva, daí só cortava a bola. Mas é o que ele falou. Os jogadores, você tinha que tirar ele porque eles ficavam treinando. Hoje é proibido. Você pode ter um probleminha muscular, mas não sai gol. Eu lembro muito bem... Tanto é que diminuiu o número de gols de falta. Eu me lembro muito bem, nessa época do Nelinho, que o Manga era especialista em pegar as bolas do Nelinho. Eu vi um jogo... Foi a maior defesa que eu já vi Internacional, de um goleiro. Internacional e Cruzeiro no Beira-Rio, não foi? No Beira-Rio. Que a bola fez isso assim, o Manga foi de um lado e foi pro outro. 75. E a bola... 75. Esse foi o gol. Não. Foi a defesa dele. Pô, ele ficou na horizontal. Isso aí. Nunca vi uma defesa igual aquela. Verdade. Isso sem falar que a bola era muito mais difícil bater. G18. Entendeu? Tu tinha que cortar mesmo. O cara pra dar de 3 dedos, tinha que dar de 3 dedos. Agora, essa bola atual, tu dá meia bola, ela já vai com efeito. Complicou a vida do goleiro bastante, né? Verdade. O Palmeiras venceu já praticamente no fechar do jogo, né? Uma vitória importante que coloca o Palmeiras na liderança isolada do campeonato. Apagar das luzes. Com 19 pontos, gol do Vitor Roque, que agora começou a fazer gol. O Flamengo, o segundo colocado, com 17, tem os mesmos pontos do Bragantino, mas perde nos critérios de desempate. O Cruzeiro numa ascensão muito grande no Campeonato Brasileiro, quarto colocado com 16, e aí temos Fluminense, Atlético Mineiro, Fluminense com 13, Atlético Mineiro, Bahia com 12, Botafogo e Ceará com 11, o Ceará ainda com um jogo a menos. Hoje. O Corinthians com 10, Fortaleza com 10, Mirassol também subindo com 10, Internacional 9, já está em 13º, Vitória 9, Grêmio com 9, São Paulo 9, o São Paulo está na beira ali para descer, Vasco primeiro na zona de rebaixamento com 7, Juventude 7, Santos, que também tem um jogo a menos, com o Ceará e com 4, e o Sport fechando aí com 2 pontos. Nós temos uma pauta recheada aqui, né? Por exemplo, vamos falar do gramado sintético do jogo, e quem entende de grama é o nosso Tuca, não é? Depois ele vai aqui de novo passar o telefone aqui. O e-mail, né, Cláudio? E-mail. O Ernesto Paulo também, do técnico do Cruzeiro, da goleada lá no Sport, tem história para contar, mas o Tuca lembrou aqui, no apagar das luzes, e aí eu lembro de uma história, de um jogo que a Rádio Globo transmitia, não era da minha época ainda, eu não estava na Rádio Globo. Estavam jogando, Pelé estava no jogo, era o Santos jogando no Maracanã. E o jogo terminou quase meia-noite, faltavam 15 minutos, que era tudo cronometrado, né? Aí o Valdir Amaral, encerrando a jornada, está deserto e adormecido, o maior estádio do mundo. Aí uma voz, Valdir! E ele, estamos encerrando o futebol da Rádio Globo, Valdir! Aí o Valdir ficou irritado e falou, eu já falei, eu estou encerrando o futebol, vem aí o seu redator-chefe, não dá tempo para mais nada. Valdir! Aí o Kleber Leite colocou o microfone na boca do Pelé, e Pelé falou assim, Valdir, aqui é Pelé. Ô, Pelé! Você pode! O redator-chefe entra 1 da manhã, 2 da manhã. E aí ficaram até 00:30 e o Pelé dando uma exclusiva. Pelé podia tudo, né? Aí o Kleber usou, né, da experiência dele, e botou o Pelé, o rei, pra falar. E o Valdir derrubou toda a programação da Rádio Globo. Pelé pode! Pelé é outro papo, né? Como diz Bruno Henrique, é outro patamar.
patamar, né? É outro patamar, é isso aí. Bom, então vamos entrar no patamar que foi a notícia do dia, a contratação do técnico Carlo Ancelotti. Quero saber diretamente aqui do treinador que nós temos aqui hoje, que é o Ernesto Paulo. Pela primeira vez, a gente vai ter um técnico estrangeiro comandando a seleção brasileira. A gente tem visto aí que nos últimos anos, principalmente de 2019 para cá, o boom de técnicos estrangeiros tem sido muito grande nos clubes brasileiros. São poucos aqueles ainda que não foram ali buscar um técnico estrangeiro. Enfim, é um nome, eu acho que é um nome consagrado no mundo do futebol, foi campeão na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, é um super campeão de Champions League, enfim, nunca dirigiu nenhuma seleção, pela primeira vez estará dirigindo uma seleção. É o nome realmente, nesse momento, para voltar a colocar a seleção brasileira no patamar que ela merece, Ernesto? Eu acho que sim. É o único que eu torcia, inclusive para nós brasileiros, que é a primeira vez que nós vamos ter um estrangeiro, ver a metodologia que ele vai usar, que não é fácil, né, dirigir a seleção brasileira, né? Mas ele já tem ali pelo menos 4 jogadores do Real Madrid, que é o Vinícius, o Rodrigo, tem o zagueiro... O Militão. Militão. E o Hendrick. Então, quer dizer, ele já tem a base, já conhece. E vamos torcer. Eu acho que é o único treinador credenciado para dirigir uma seleção brasileira. O resto, falaram aí tantos outros ali. Eu preferia ter o Renato do Atlético, um mais experiente aqui nosso, porque estão acabando com os nossos treinadores, né? E temos que torcer para que a seleção canarinha volte a ser a seleção que o atleta, o torcedor vá prestigiar e ter orgulho da nossa seleção, que hoje e a seleção adversária tem medo do Brasil, né? Tem medo. Não está acontecendo mais isso. É isso aí. Eu dirigia uma seleção de base e eu só ficava preocupado nos contra-ataques. Por quê? O pessoal era tudo na linha baixa lá para defender, né? Ficar preocupado com o Brasil. E aí eu tinha que ver só a questão do contra-ataque deles. Agora hoje não, nós temos que fazer várias situações e que tomara que o Ancelotti aí dê um jeito na nossa seleção. Vamos então ouvir aqui quando o presidente Edinaldo Rodrigues anunciou de forma oficial a contratação do técnico Carlo Ancelotti para ser o comandante da seleção brasileira. Vamos ouvir o vídeo que é da CBF TV. Olá, torcedores brasileiros. Inicialmente quero expressar meu profundo agradecimento pela paciência e pelo apoio de todos vocês ao longo deste processo. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga. Quero também aproveitar este momento para registrar meus agradecimentos especiais ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez e José Ángel, por toda a compreensão, diálogo e apoio que tornaram possível essa transação. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. Mais uma vez, agradeço a paciência e o entusiasmo de todos os nossos torcedores. Quero convocar cada um de vocês para apoiar a seleção na busca pelo tão sonhado hexacampeonato. Tenho plena convicção de que, sob a liderança de Ancelotti e com a união e dedicação de nossos jogadores, estaremos mais fortes do que nunca para enfrentar os desafios que virão. Vamos junto, Brasil, rumo ao hexacampeonato. Aí então, a palavra oficial do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, confirmando a contratação de Carlo Ancelotti. Lula. Trabalho bonito, né? Ali era um teleprompter, é assim que funciona, né?
trabalho lá do Sérgio Rangel, nosso amigo, né, assessor de imprensa, Silvio Barsetti, também, que é da equipe. Muito bom, gostei, trabalho bem feito, né? E, enfim, é isso aí, esse é o registro que eu faço. Agora, presidente Edinaldo, eu não sei se o Ancelotti vai ficar permitindo o senhor ficar andando, dando piruada lá no banco, entrando em campo, desfilando com aquele jaquetão que tem quase o mesmo tamanho dele, que vai lá embaixo, porque aí a história é outra. Ele vinha fazendo isso. O Ricardo Teixeira não ficava nem no hotel onde a seleção se concentrava, o Enéas Paulo sabe disso. O Ricardo ficava em outro hotel e quando tinha que comunicar alguma coisa, ele aparecia no hotel e tinha um contato assim rápido com os líderes do time, né? Geralmente o capitão, 2, 3 jogadores, mas o ex-presidente nosso, o Edinaldo, ele tem uma outra maneira de trabalhar, mas acho que vai mudar, ele não vai ficar mais andando para lá e para cá. O trabalho vai ser sério. Arilton, você acha que a gente pode ter, a gente estava até conversando aqui, e isso eu vou até puxar depois na nossa próxima meia hora também, um pouquinho mais com o Ernesto em relação a isso, mas, por exemplo, alguns jogadores veteranos, mais veteranos, que não vinham sendo chamados ultimamente, e a gente tem visto, por exemplo, o Ernesto até levantou um nome aqui, o Casemiro tem feito, o Manchester United no campeonato inglês está muito mal. Está em 16º lugar, não vai se classificar para nenhuma competição europeia, mas é o finalista da Europa League. Europa League, isso. Impressionante. Mas o Casemiro na Europa League tem tido uma importância gigantesca. E o Casemiro com o Ancelotti era e já trabalhou com ele, era titular com ele. Pode ser a volta de um jogador como esse? Eu acho que vai ser uma referência. Porque o Ancelotti é um cara muito sério e ele gosta de jogadores experientes, principalmente os brasileiros. O Rafinha vai estar na seleção, com certeza, né? Até porque jogou contra, né, o Real Madrid. E tem uma chance aí também do Thiago Silva voltar à seleção, por mais que ele tenha muita gente contestando o Thiago Silva, mas hoje é um zagueiro que no Brasil e na seleção ainda impõe respeito, porque, modéstia à parte, o Marquinho é um bom zagueiro, né, aquilo tudo, mas não é aquele zagueiro que todo mundo espera. Mauro Galvão também era um bom zagueiro e era baixinho, tudo bem, eu respeito, né, a qualidade do jogador. Só que, nesse momento, a seleção está precisando de experiência. Experiência é Thiago Silva, é Casemiro, é o próprio Hulk, né? São jogadores que têm que jogar a responsabilidade para cima deles. Né? Os mais experientes têm que voltar. Não vão ser titular, não tem problema, mas bota o cara ali, junto com os mais novos, para dar aquela segurança. Entendeu? Então eu acho que vai ser muito válido isso aí. Ô Tuca, o estilo do Neymar de ser no dia a dia, né? Eu não estou falando dele como jogador, que ele como dentro do campo ninguém contesta, né? A qualidade técnica. Mas talvez ele, mas eu acho que fora do campo ele deixa a desejar um pouco em algumas atitudes que ele tem. Se bem que ele agora parece estar com a cabeça um pouco mais no lugar. É um jogador que o Ancelotti vai apostar ali para ser realmente a referência do time? Você acha que isso possa acontecer desde que ele volte a ser o Neymar que a gente sabe que ele pode ser? Se o Neymar estiver bem, não tem como deixar ele de fora, né, cara? Que ele é um dos caras que mete medo no time adversário. Um cara de bastante qualidade. É um dos últimos fenômenos que o Brasil tem ainda, entendeu? Mas para isso ele tem que estar bem, tem que estar focado na seleção, focado no clube dele. Se ele estiver bem, não tem como segurar, né? Neymar tá entre os 11, seguramente. A garotada vai ter chance com ele? Na sua opinião, você que é um especialista também nas categorias de base, Ernesto, a garotada vai ter chance com o Ancelotti? Vai ter chance, e o que está precisando hoje são os experientes. Eu fiz até aqui a colocação antes, esses 3 nomes que... Não estou falando para a Copa do Mundo, estou falando até nesse finalzinho aí de gestão para classificar a seleção brasileira. Nós estamos precisando de líderes. E os líderes hoje é o seguinte: Thiago Silva é o líder do Fluminense e está jogando bem. É um zagueiro extraordinário, um zagueiro experiente. Casemiro foi capitão com Ancelotti no Real Madrid. Tem jogado aí, fez 2 partidas agora a favor do Manchester, espetacular. Atlético Bilbao. E você vê o Hulk lá na frente, também, que poderia dar um pouquinho de experiência, um Vinícius, o Rafinha, que o pessoal vai acreditar nele também. Se vai entrar no segundo tempo, nós precisamos de jogadores experientes, nós não temos líder.
estamos sem líder na seleção. Então vamos ter um líder agora como treinador e precisamos de uns 3 ou 4 experientes para formar mais esse jovem e encorpar essa seleção para uma Copa do Mundo. O torcedor brasileiro, Lula, já pode acreditar que a seleção agora vai melhorar? Olha, tem que acreditar, né? O treinador é de ponta, é da prateleira de cima. No jogo do Atlético, né, contra o Fluminense, teve na transmissão, você trabalhou comigo, e mais ou menos aqui de acordo com o que o Ernesto Paulo está falando, é uma brincadeira, mas eu não sei. O Hulk e o Thiago Silva, a televisão mostrou várias vezes os dois conversando ali, batendo papo. Será que ele dizia assim, será que ele vai chamar nós dois, nós vamos ser convocados? Houve ali uma conversa bem íntima no pé do ouvido, você viu o jogo, né? Segundo o Thiago Silva, o Hulk elogiou ele pela cobertura daquele carrinho que não atingiu o Hulk e tirou completamente somente a bola. E falou, você tá com a velocidade tremenda. Entendeu? Então foi uma coisa assim que o Hulk até elogiou. Pô, Thiago, você veio na cobertura e nem me machucou. Jogaram juntos, né, o Duarte? Jogaram? Olha, muita qualidade, né? E você viu já que poderia ter jogado até no meio campo. O Hulk fez duas... quer dizer, foi um chute lá que o Fábio fez uma defesa que sobrou pro que era do Botafogo. Júlio Santos fez o gol. E o outro, o escanteio do Hulk. 2 jogadas dele. 2 jogadas do cara. E anterior que ele deixou debaixo do gol. Isso. Também, isso aí. Já a gente vai falar mais um pouquinho com o Ernesto. Vamos falar ainda mais um pouquinho de seleção brasileira, mas vamos falar um pouquinho com o Ernesto sobre um pouquinho das histórias, que ele tem muita história para contar aqui pra gente. Ô Lula, quem quiser assistir o nosso programa, como é que faz? Pô, de novo? Diretoria, por favor. Brincadeira, de novo. Então, olha aí, naquela câmera ali, uma vez eu perguntei para Luiz Mendes, eu fui participar de um programa na antiga TVE, que hoje é TV Brasil, um programa lá, não me lembro qual era, aquela resenha que tinha à noite, eu falei, o Mendes, o nosso gaúcho Mendes, para qual câmera eu vou olhar? Ele falou, Tchê, não olha para câmera nenhuma, a câmera busca você, então você fale naturalmente, como o nosso Arildo gosta de fazer. Mas 567 na Claro e 602 na Sky. E tem ainda o Zapping, que é por streaming, canal 51. E o Nosso Futebol, além do canal linear, que é o 567, ele tem 3 canais de streaming. Foram os canais onde passaram os jogos do Campeonato Paulista por assinatura. Abraço para o Rolim, para o nosso Henrique. Alô, Henrique. É isso. Já a gente volta aqui no Nosso Futebol com Diretoria FC. Habemos Técnico. Até já. De volta aqui no canal Nosso Futebol com Diretoria FC. A notícia mais importante, sem sombra de dúvida, do dia no esporte: a contratação pela CBF de forma oficial do técnico italiano ex-Real Madrid, ainda é do Real Madrid, mas já podemos falar ex-Real Madrid, Carlo Ancelotti. E curiosamente, no dia que a gente tem essa notícia, a gente tem aqui um ex-técnico de seleção. Foi da seleção brasileira de base, chegou a dirigir também a seleção principal em amistosos, que é o Ernesto Paulo. Vice-campeão mundial, né? Vice-campeão mundial. E olha, naquele time que o Ernesto Paulo dirigiu, que perdeu para Portugal a final no Estádio da Luz em junho de 1991. Fomos gafados, irmão. 120 mil pessoas no Estádio da Luz. Aquele time do Brasil tinha, entre outros jogadores, alguns que a gente se lembra aqui: Paulo Nunes, Roberto Carlos, Marquinhos, Elber, centroavante, que foi um dos ídolos da história do Bayern de Munique. Enfim, tivemos grandes jogadores. Ramon, treinador que é o treinador da Sub-20 do Brasil. E fomos gafados, né? E o Brasil perdeu para Portugal nos pênaltis. O último gol foi marcado pelo Rui Costa, que é o atual presidente do Benfica. Ernesto, vários grandes jogadores passaram pelas suas mãos, né? Grandes jogadores que foram, inclusive, campeões do mundo depois. Eu fiz aí vários jogadores. Júnior Baiano,
Paulo Nunes. Não, o zagueiro foi campeão do mundo. Márcio Santos, o Roberto Carlos, quer dizer, vários jogadores. E essa seleção foi uma seleção que nós fomos garfados lá em Portugal, né? Nós fizemos 2 gols anulados, um do Paulo Nunes aos 16 minutos e o Marquinhos aos 26 minutos. O árbitro era o La Molina, um argentino. Eu tinha até comentado com o nosso presidente, eu falei, você vai deixar um argentino apitar Brasil e Portugal? Não vai ter jeito. Nós perdemos na penalidade, mas foi um jogo que o La Molina disse que ganhou um bom dinheiro lá para garfar o Brasil. Infelizmente, nós não conseguimos o título, que a nossa equipe era muito boa. E o Roberto Carlos foi um jogador que eu vi lá em Araras. Nós tínhamos sido campeões sul-americanos. Meu lateral esquerdo era o Daniel. O Corinthians tinha contratado ele do Internacional. Aí fomos fazer uma excursão, o Corinthians não liberou. Aí eu levei o Roberto Carlos, que o Palhinha me indicou, e o Roberto Carlos foi pro mundo e o Daniel, infelizmente, nem foi ao Mundial. Como é que é as coisas, né? Aquele time de Portugal também. Foi o melhor time. Foi um dos melhores times. Portugal tinha sido campeão 2 anos antes, em 89, com o Carlos Queiroz. Isso. Foi técnico da seleção principal. E a final foi com o Carlos Queiroz. Foi com o Carlos Queiroz também, era o técnico daquela seleção de 91. Aquele time de Portugal tinha, entre outros jogadores conhecidos aqui, principalmente aqui dos brasileiros. O Rui Costa, como disse, é o atual presidente do Benfica, foi super jogador no Milan e outros clubes. O Figo, que foi eleito um dos melhores e fez parte daquele time de 2000 do Real Madrid, considerado os Galácticos, né? Foi ali que começou os Galácticos. E outros grandes jogadores, como Peixe, João Pinto, que hoje é dirigente da Federação Portuguesa, enfim. Portugal tinha sido campeão em 89 na Arábia Saudita e depois foi campeão novamente em 91. Enfim, Ernesto, e depois o seu trabalho foi tão bom em termos da seleção e ficou tão marcado em Portugal que posteriormente você também foi dirigir a equipe portuguesa, né? Eu tive um contrato já com Boa Vista, mas aí o empresário que estava me levando, o Rubens Pérez, falou o seguinte: não, você não vai para o Boa Vista, você vai para o União da Madeira, 2ª divisão. Eu falei, não, tá maluco? Eu estou num time da primeira. Não, o União vai ser melhor para você, que o time é muito bom e tal. Aí eu voltei para o Brasil, aí fui na ideia dele. Nós tínhamos realmente um time maravilhoso. O Marco Aurélio era o nosso zagueiro, jogou Marco Aurélio e Quiones, foram campeões brasileiros, né? Pelo Vasco. O meu goleiro era o Djokonovic, era um Iugoslavo titular da seleção iugoslava. O zagueiro também era titular, o Draga, o Lepe, o centroavante. Então nós tínhamos um time maravilhoso. Eu levei... já estava lá o brasileiro, fomos campeões, subimos para a primeira divisão e eu mantive essa equipe 6 anos na primeira divisão, que o objetivo era esse. Então vinha as equipes me contratar, o presidente falar, quanto é que eles te pagam? Ele falou, eu vou te dar quer ficar na Madeira? Madeira é um lugar maravilhoso. Aí eu fiquei lá 8 anos. Graças a Deus, formei meus filhos, tive uma identidade muito grande lá também. E fomos levando, aprendendo também, conheci agora os treinadores portugueses que estão vindo para cá, né? Você tem uma história com o Leonardo Jardim, que é o técnico do Cruzeiro. Como é que história foi essa? O Leonardo, ele é da Madeira, né? Então ele estava iniciando, era um time lá bem da 3ª, 4ª divisão, distrital, era distrital, regional. Que eles chamam lá, e aquilo lá jogava na areia com trava de piton. Aí eu ficava assim impressionado, eu falei, como é que pode isso aí? E ele um dia chegou para mim e falou, eu tenho acompanhado seus treinamentos, será que você me deixa eu trabalhar com você? Eu falei, não. Você pode continuar, vai vendo ali qualquer coisa, você pode me perguntar. Agora, entrar dentro de campo, não, né? Aí, quer dizer, hoje está ali no Cruzeiro, eu tenho uma satisfação. Como eu tenho uma história também com o Jesus estava no time da 3ª divisão. Aí ele me ligava, mister, arruma aí um jogador para mim aí.
tô precisando de um atacante aí, um atacante rápido, bom, que faça gol. Eu falei, também tô precisando desse, mas vamos ver. Aí eu arrumei o Verona, um jogador que era do Vila Nova, muito bom, um jogador rápido. Eles foram campeões, aí levou o Verona para a Estrela da Amadora, aí subiram e tal, e o Jesus sempre ligava para mim. Aí ele teve aqui no Brasil, ele nem para dar uma ligadinha, pô, né, vamos tomar um café. Então, quer dizer, café não, chopp, né, professor? Um cafezinho, agora é café. Aí, quer dizer, então são situações ali, a gente vai vendo também o Abel era um lateral direito aí muito forte, jogava nesse tempo no Benfica. Não era isso? No Sport. Era no Sport. Né? Não, você diz o Abel... O Abel é o treinador. O Abel é o treinador. Esse jogou no Sport. No Sport, né? Então, é isso aí. Pensei que você estava falando do Abel Xavier, o lateral direito que jogou a final do Mundial. Era Abel Xavier, é isso aí. Então, quer dizer, tive uma história muito longa lá, conhecendo também bastante o futebol português, e vou contar também uma outra história aqui, é o seguinte. Eu estava no União, nosso time, naquele acesso que era aquele... que quase eu cheguei uma vez à Europa com o União. Estava muito bem, o Autuori era o treinador do Benfica, e o Abel era treinador do Famalicão, estava em primeiro na chave, que ele estava na terceira divisão para subir para a segunda. Você sabe que em 2 semanas nós 3 fomos mandados embora. Fomos mandados embora do futebol português. E o Abel, o Autuori liderando juntamente com o Porto ali, sabe por quê? Teve uma reunião para você ver como é que é forte o sindicato do futebol português. Eles faziam uma reunião lá no Rio Ave, ali naquela região ali. E eles, dentro dessa última reunião, eles colocaram que é o seguinte: não iria existir mais treinador estrangeiro no futebol português. E mandou nós 3 embora. Eu tinha acabado de fazer uma renovação, mais 1 ano de contrato, o Abel em primeiro lugar e o Paulo Autuori também. Então, quer dizer, eles não queriam saber. Eles têm hoje, o sindicato deles é tão forte, tem treinador aonde que você vai pensar no mundo, tem treinador português. Entendeu? E essa que é a realidade, e que nós aqui não fazemos um sindicato hoje, que é o momento de nós fazermos esse sindicato e termos um pouquinho mais de liberdade dos treinadores surgirem. Quando surge vamos dizer assim, esse está no Vitória, esse está agora no Bragantino, eu fico vibrando para que esses rapazes sejam campeões. É verdade. Para voltar a ter o futebol brasileiro, o treinador brasileiro e a base, ter a nossa estrutura do nosso futebol. Nós não estamos ganhando mais nada, rapaziada. Nós não estamos ganhando mais nada. Está difícil. Porque, na sua opinião, Ernesto, você que conhece tão bem as categorias de base, né, do futebol brasileiro, por ter sido técnico de grandes clubes e técnico da seleção brasileira da base também, por que a gente hoje não consegue ver esses jogadores surgindo? E a gente tem grandes talentos, e esses talentos mal chegam perto ali às vezes não chegam nem a jogar no time principal, já são negociados lá para fora. E a gente não consegue ver esses jogadores terem um desempenho bom na equipe principal do Brasil, por exemplo. Por que isso acontece? A estrutura hoje da CBF é um pouco diferente do que era antigamente, não dá tanta valorização. Na sua opinião, por quê? Eu acho que é mais os clubes mesmo, entendeu? O treinamento, o aprendizado. Antigamente nós íamos para lá, acreditavam até no amigo, o Tuca. O Tuca foi meu jogador no Flamengo. Então ele chegava: ô professor, tem um jogador aqui muito bom. Eu falei: pô, é bom mesmo? Tu vê qual é o time aqui? Meu time no Flamengo era Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, Júnior Baiano, tal. Não, mas pode botar que é bom. Aí eu falei: tá bom, vou ter que acreditar nele. Hoje, aí botava lá na arena. Aí eu vi, eu falei: pô, o jogador é muito bom, mas ele não é melhor do que nós temos aqui.
Se fosse igual, ia ficar. Ele ia ser melhor, né? Aí o que acontece? Os treinamentos hoje, você vai ver um treinamento da garotada, é 5 contra 5, é tec. A gente não vai ver mais como é que vamos descobrir um ponteiro? Quase não tem coletivo, né, professor? Não tem um coletivo para você ver. Como é que nós vamos descobrir ponteiros, atacantes? Os fundamentos hoje, que eu me lembro que eu deixava com meus auxiliares, você vai trabalhar o zagueiro, você vai trabalhar os atacantes, meio campo e tal, o goleiro já é isso aí. Nós não temos. E o detalhe fundamental, o Grêmio hoje tem 11 jogadores estrangeiros, o Flamengo deve ter isso também, 10, mais ou menos, 10. Como vai ter o surgimento desses garotos aí? Você vê o próprio Matheus Gonçalves está aí na fila de espera, né? Não, e é um garoto, se ele jogar 3 partidas, ele não vai sair mais desse time. Todos os clubes querendo ele, Brasil e exterior. Como joga. E ele tem que ter uma brechinha ali para jogar, é muito difícil. Aí você vai tirar o Arrascaeta, De La Cruz e tal, é muito difícil. Eu acho que isso aí encurtou muito. E o detalhe fundamental, parece um garoto de 16 anos, já vende logo para fora. É verdade. Nem aqui ele fica. O empresário hoje... E depois depois quando 25, 26, ele volta e tu fala assim, tô trazendo o Tuca. Tuca da onde? Não, jogou no Flamengo e tal, mas não passou no futebol brasileiro. Ninguém lembra. Verdade. Ninguém lembra do verdade, às vezes volta o jogador pro Brasil. Quem jogou aqui quando? 13 anos, 14 anos, vai a família toda embora e aí continua. O e-mail vai colocar depois, né, o Sherlon, nosso Sherlon. O sindicato falou aqui, o nosso Ernesto, força do sindicato. O que você pode falar de sindicato? Então, aproveitando rapidinho, o gancho do Ernesto, por favor. Nós estamos resgatando, Ernesto, o Sindicato dos Treinadores Profissionais do Rio de Janeiro. Que bom, parabéns. Não é o sindicato do antigo seu Amaro, que agora está com uma menina agora comandando. É o sindicato que tem a carta sindical, o antigo BTS. Do seu Rubens Pérez. Não. Do antigo seu Rubens Pérez. Então nós nos reunimos com o seu Rubens Pérez, eu e o Flávio, que foi jogador do Fluminense, na época da máquina tricolor. E o Flávio hoje é o presidente do sindicato, nós resgatamos isso. E no momento oportuno nós vamos reativar o Sindicato dos Treinadores do Rio de Janeiro. Por quê? Porque hoje o treinador ele está completamente isolado de qualquer coisa. Ele não tem nenhuma proteção, ele hoje não tem nenhum tipo de benefício, né? Vários treinadores hoje aí estão aí sem trabalhar, não trabalha nem em categoria de base. Para exercer tem que fazer o curso da CBF, que é um curso bastante caro. É um curso que é caro. E nós juvenil do Bom Sucesso, como é que ele vai fazer esse curso? Então, não tem como. Então, nós, eu e o Flávio, estivemos com o Edinaldo da CBF. Ele falou, Arildo, não tem problema nenhum. Vocês vêm aqui, nós vamos fazer um convênio e vamos fazer um modelo de curso mais em conta para esse treinador da base, para todo o estado do Rio de Janeiro. Não é só daqui do Rio. É o treinador da base do Americano, é o treinador da base do Goitacás, é o treinador da base da Friburguense. Mas isso tinha que ser a nível de Brasil, irmão. Nós vamos começar aqui, Tuca. Vamos começar no Rio de Janeiro. Começar, entendeu? Porque depois nós vamos falar com o Piazza, lá em Minas. Tem que ter um sindicato forte. Brasileiro. Eu falei Não é sindicato só para arrecadar. É isso aí. É sindicato para fazer trabalho. Claro. Né? Então, o Lula lembrou bem. Então, nós vamos fazer um trabalho. Se Deus quiser, nós vamos fazer um trabalho. Vamos chamar esses treinadores que estão aí parados, para dar atividade para eles. Curso de capacitação. Show. Para o cara se atualizar. Não é isso? Isso aí. Vou convidar de antemão uma pessoa que eu tenho assim uma grande consideração, visito a casa dele, que é o professor Enio Faria, todo mundo conhece. Pô, tá doido, pô. Cara que já passou por seleção brasileira. Meu supervisor, ele. Supervisor também, então. Vasco. Vamos chamar o professor Enio Faria para fazer um planejamento desses cursos, entendeu? Então, se Deus quiser, o sindicato ainda esse ano vai ser ativado. Isso é muito bom, hein? Vamos torcer. São Paulo, qual o jogador que mais deu trabalho para você como treinador? Rapaz, eu tive... Tuca era um, né? É o Tuca. Fica tranquilo, não. Não, o Tuca era tranquilo. Chamava ele Tuca Bebetinho. Pô, ele ficava... Eu falei, pô, mas tu não é irmão do Bebeto? Então tu Tuca Bebetinho, pô. Calma, vamos fazer gol. E artilheiro, hein?
Só que naquela minha equipe os caras jogavam demais. Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, Nélio. Só tinha fera, né? Só fera. O Djalminha foi um do que eu considero ele um fenômeno de jogar bola. Ernesto, Muita qualidade, você trabalhou acima com ele. da média. É meu amigo, hoje tá trabalhando bastante tempo já no Catar. O Neneca, goleiro. O Neneca, pô, goleiro. Neneca era 69. Era mais velho. Mas Nossa, grande goleiro, grande caráter, Neneca grande... já está no Catar há bastante tempo. Isso, Falo com ele sempre. Um cara assim, meu Deus do céu. Arildo, manda um abraço pra ele lá. Manda um abração pra ele. Manda mesmo. Porque o Neneca é um cara assim, Gente da melhor qualidade. Faço parte do grupo do Flamengo que ele tá também. Vou contar uma historinha aqui rápida. Na Taça Cidade de São Paulo, o Tuca estava lá. Aí o Flamengo, já pela sua organização, alugou um convento lá. Verdade. E as equipes ficavam lá no Pacaembu. Aí o Flamengo fez um convento só para a equipe do Flamengo. Aí ficamos lá, aquele negócio, treinamos, arrumamos campos ali. Em Jabaquara, né? Aí teve uma vez, veio o Liminha, que era meu assistente técnico, Liminha que jogou no Flamengo. Aí eu tava dormindo, era 11 e pouco, ele falou, professor, acorda aí que o Djalma tá lá na cozinha, lá com a filha da cozinheiro, da filha da cozinheira. Eu falei, Djalminha, eu falei, porra, Liminha, resolve aí, pô. Não, vamos lá. Aí o Djalminha tava lá, todo mundo olhando na fechadura, eu falei, pô, sai. Não, os caras lá. Não, os roupeiros, massagista. Aí eu falei, pô, Djalma, sai, deixa o garoto aí, sei lá, pô. Aí eu fiquei curioso, aí todo mundo já saiu, eu falei, vou ver até a hora que ele vai sair, né? Aí ele rapidinho, não sei se ele escutou, ele aí foi lá pro quarto dormir. Aí no outro dia, 10 horas, o seu Jorge Elal, que era o nosso presidente, aí eu comentei assim um assunto. Era jogo contra o Corinthians, quartas de finais. Temos que ganhar, né? Aí eu falei, aconteceu isso, o Djalminha tava lá no quarto, lá na cozinha, lá com a filha da cozinheira. Ele falou, não, vamos deixar no jogo. Resumindo, o jogo foi 7-1, Djalminha fez 5 gols. Aí no outro jogo, que era... Vocês contrataram a cozinheira? Não, escuta, você vai rir, boa. Aí quando jogo contra o Internacional, 11 horas, o Liminha chama lá o Djalma. Aí o Djalma veio, fala, Djalma, como é que tá, meu garoto? Qual é o cardápio pra amanhã? Aí ele, cardápio, ele falou, rapaz, tu não tava lá com a filha da cozinheira, pensa que eu não sabia já disso? Não, vamos ganhar. Ali eu ganhei um amigo, entendeu? Porra, porque o cara era um espetáculo, pra mim foi um dos melhores jogadores que eu tive. Os melhores meia que eu joguei. Pô, o cara era fora de série. E, porra, chegou lá e ele falou assim, agora é que nós vamos ganhar mesmo. Agora, são situações, o cara ficar um pouquinho levinho, não tem problema nenhum, né? Ainda mais que tava um mês lá. A comida da filha da cozinheira era boa, né? Pô, muito boa. Muito melhor do que a cozinheira. Aí, o cara fez 5 gols contra o Corinthians, o Pacaembu lotado, né? Realmente, as histórias que a gente tem no futebol, tem umas histórias, né? Hoje em dia a gente não escuta mais isso. Não escuta. E tem outra coisa, hoje em dia o jornalista já não tem tanto acesso aos jogadores, à comissão técnica, como tinha antigamente. Exatamente. Entendeu? Então, por exemplo... Vocês estavam lá sempre cobrindo, vendo tudo. Várias vezes eu fiquei... Quantas vezes eu fiquei no mesmo hotel que o jogador, anos, flagrante. Mas a gente ficava na nossa, a gente não tem nada a ver com isso. Se no outro dia o cara fosse lá e resolvesse, como resolveu o Djalminha, não tinha problema. Se não resolvesse também, a carta já estava lá, que não dá. Era uma outra época, porque no rádio, principalmente, né, nós que trabalhamos muito tempo na Rádio Globo e tal, Tupi, Nacional, todo mundo viajava. E a gente ia até no avião, né, com delegação, a gente se encontrava. Teve um jogo do Flamengo, eu não me lembro se foi brasileiro ou se foi amistoso, e na volta no avião, eu tava com o cabelo bem raspadinho mesmo, aí
o cara, amigo da imprensa, chegou e falou assim: os jogadores do Flamengo estão perguntando se você é o Reinaldo Pita. Aí eu falei, pode falar que sou eu mesmo. Bem, senta aqui, acerta tudo aqui comigo aqui. Bem fechado. Reinaldo Pita, que foi lá o nosso grande amigo. Verdade. Mas havia uma camaradagem muito grande, né? Isso, era. E as histórias, né? Eu tenho duas situações. Me permitam aqui, agora sou eu que vou falar de historinha. Tem duas situações que eu presenciei. Isso eu presenciei, mas que essa eu não vou falar os nomes, que é para não comprometer ninguém. Uma foi com o Botafogo, que tinha. Era um time, aquele time do Emil Pinheiro, que tinha aqueles caras, né, que eram bem cascudos, né? Tipo Paulinho Criciúma, Mauro Galvão, Josimar, aquela turma toda. Então, uma vez eu fui fazer um jogo em Goiânia, e no outro dia eu tinha que pegar o voo. Eu peguei o voo de Goiânia, desci no Rio, peguei no próprio aeroporto, peguei um outro voo para ir para Curitiba fazer o jogo do Fluminense com o Curitiba. Aí, mas no dia anterior o Botafogo tinha perdido pro Goiás. E o voo era assim, tipo 6 horas da manhã, aqueles voos bem cedo, né? Rapaz, os jogadores chegaram, cada um deles estava com olheira. Aí uns lá chegaram atrasados, aí ficaram preocupados e tal. Bom, mas rolou tudo direitinho. O outro foi uma vez com o Vasco, lá em Fortaleza, no hotel. Tava no mesmo hotel que o Vasco, isso já foi mais recente. Aí o cara da portaria me falou assim, ó: ontem subiram 7 meninas pro quarto do fulano de tal. Eu falei, caraca, e quantos caras estavam lá? Ele, olha, tinha uns 8 ou 9 lá. Tá bom. O Vasco também não teve um resultado muito bom diante da equipe do Fortaleza. Aí caiu todo mundo. Esse é que é o grande problema. Arildo, uma pergunta pro Ernesto. Arildo. Ernesto, nessa sua trajetória do Flamengo, você teve vários dirigentes que foram, assim, seus amigos, né? E vários dirigentes também que queriam naquela resenha ali do Flamengo ali, que tinha uma boca maldita, aquela coisa toda, né? Pô, ali era... Derrubar o treinador. Ali é pra derrubar. E você teve uma boa política com eles ali, né? Tive. Quem me levou pra lá foi o Ramon Rendocalvo, que era um dos presidentes da Jovem, né? Da Jovem. E ele já me passava tudo que tinha voz, né? Dentro do Flamengo, né? A torcida tinha voz, né? Tinha voz. E você tinha que ir lá sempre. Isso aí. Bater um papinho lá com eles ali, agradável, que eles é que mandavam lá no assunto todo. Uma vez eu bati um papo com o professor Carlinhos, ele me falou isso. Ele falou, quem não tiver um bom relacionamento naquela boca maldita ali, cai, mas cai mesmo. E eles seguram também o treinador. Aí eu tive uma vez também, eu dirigi o Botafogo, ali no tricampeonato. Nesse ano, o Emil quis o primeiro turno viajar para o exterior, fomos para a Ásia, Europa e tal, e deixar o segundo turno para ganhar. Aí Alô? Aí o que aconteceu? Nós jogamos contra o Vasco, um jogo que, se nós ganhássemos, seríamos o campeão do segundo turno e íamos para a final com o Fluminense. O nosso time era Carlos Alberto Dias, Dejaí, Valdeir, Chicão, que foi pro lugar do Renato. Sim. Era um timaço. E o Vivinho fez o segundo gol, um gol legítimo, que ele saiu daqui, entrou, cabeceou e fez o gol. O árbitro anulou, quer dizer, quem anulou foi o Bandeirinha. Aí ficamos desclassificados, aí todo mundo triste no vestiário. O Emil falou: você não tem culpa de nada. O culpado fui eu, que eu não comprei os asas. Aí eu falei: asa? O que é asa? Aí depois que eu fui me ligar que os asas são as bandeirinhas. Hein? Aí eu falei: porra, mais uma que eu aprendi no futebol. E perdemos ali porque foi um gol legítimo. E na final contra o Fluminense, respeitando muito o Fluminense, onde que eu comecei, não ia dar, porque o nosso time era bom demais e já estava voando. Você começou, Ernesto, no Fluminense na época do professor Sebastião Araújo? Não. Sebastião Araújo. Rapaz. Mas ali ele foi meu treinador como jogador. Então, depois ele foi dirigente. Foi ele que me levou pro Fluminense. Ele, né? Me levou pro Fluminense. E aí, em 81, eu fui ser treinador do infantil do Fluminense, juvenil, pra tu ver, e o Fluminense.
Alexandre Torres, Ricardo Gomes, João Santos, Zezé, Branco, Eduardo Cachaça, que todo mundo... Gonçalves. Era tanto jogador bom, rapaz, que tinha o Fluminense ali. Festival de craque aí. Ali era o celeiro realmente também do futebol. E sem antes de Xerém. Mas aqui, só pra gente já estar mesmo no finalzinho do programa, você teve uma vez, já que a gente falou de seleção brasileira, você teve uma vez que você dirigiu a seleção principal do Brasil. Dirigi. Conta um pouquinho, rapidamente, sobre esse foi um jogo com o País de Gales? País de Gales. Eu era o treinador da seleção de base. O Falcão foi demitido, aí o Ricardo Teixeira me chamou lá na casa dele. Aí eu fui lá conversando, você vai dirigir a seleção lá em Cardiff. E se você ganhar, quem sabe ali, mas nós já estamos com o treinador praticamente contratado. Eu falei, tudo bem, tá, beleza. Aí fui lá, fiz uma seleção que eu acho que ia ser a seleção da Copa, que muitos também ficaram, né, depois. Aí a minha seleção que eu convoquei foi Tafarel, Jorginho, Moser, Ricardo Gomes e Branco. Mauro Silva foi uma das primeiras convocações. O Giovani, que eu adorava, o Giovani do Vasco da Gama, e Raí, essa que eu tinha em mente para colocar. Bebeto, Careca e Romário. Um ataquezinho fraco, né? Esse aí. Então, o que aconteceu? Muitos não puderam jogar, mas eu fiz até uma seleção boa. Jogou o Tafarel, jogou Cafu, Márcio Santos. Jogou Márcio Santos, Kleber, e o Jorginho começou na lateral esquerda. Não foi o do Vasco, entrou o segundo tempo, o Cássio. Aí jogou Mauro Silva, Giovani e Moacir. O ataque, Bebeto, o Careca e João Paulo. Primeiro tempo, eu acho que nós perdemos uns 5, 6 gols assim. Eu falei, eu já vi esse futebol. Quando começa isso aqui é um horror. Aí no finalzinho o Tafarel pegou, escapuliu a bola, os caras fizeram o gol, 1-0. Mas deixamos ali também, quer dizer, depois Cafu, campeão do mundo, Márcio Santos, vários jogadores, Mauro Silva, foi o Mauro Silva. Um grande destaque. Então foi bom também, o trabalho em um jogo, mas contribuímos alguma coisa aí para o futebol brasileiro. Foram campeões do mundo. Exatamente. Então, acho que já era um trabalho progressivo que nosso futebol está precisando disso novamente. É isso. Olha, estamos mesmo no final do programa. Ernesto, queria agradecer muito a sua participação aqui no Diretoria agradeço aí participar com vocês aí, um programa maravilhoso aí. Com certeza, outras vezes você virá aqui com a gente para contar um pouquinho mais de história. O time aqui é muito forte. Nosso amigo Lula aí, com essa história dele aí, isso é uma voz aí que tá precisando produzir mais. Ernesto, um abraço. Obrigado. Um abraço também para você. Lula, um abraço e até a próxima, hein? Até a próxima. Obrigado. Ernesto vai voltar, porque tem um caminhão de histórias aí para contar. Abemos técnico. Abemos técnico. Arildo, um abraço. Um abraço a todos aí. Esperamos aí outra oportunidade. O Ernesto está aí com a gente. Não só o Ernesto, como também o Tuca, né? E vamos torcer, né? Para a seleção, a partir de agora, ter um caminho, ter um norte, né? Que até o momento estava complicado. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tuca, obrigado mais uma vez e um abraço, hein? Eu que agradeço a você. Sucesso cada vez mais aí. Agora já temos outro estádio com grama sintética. Isso aí, é isso aí. Tem que ter mais estádio grama sintética, de preferência com a gama de oliveira grama sintética. É isso. Gente, um abraço, até a próxima. Estaremos aqui novamente no Nosso Futebol com o Diretoria FC. Abemos técnico Carlo Ancelotti. Um abraço.